Fala aí, pessoal, tudo beleza? Paulo César aqui. Nós estamos agora no nosso terceiro dia de desafio de leitura bíblica. Hoje eu estou aqui no carro, né? A gente gravou aqui hoje. E abra sua Bíblia então aí, de preferência na NVI, na versão NVI, em Gênesis capítulo 7, tá bom? A gente vai ler então os capítulos 7, 8 e 9 de Gênesis. Então, abra sua Bíblia, compartilha também esse vídeo com alguém. Chama alguém para o desafio, porque o nosso objetivo é ler a Bíblia inteira no ano de 2023, beleza? Tamo junto, vamos ler aí então. Gênesis capítulo 7 diz assim: Então o Senhor disse a Noé: Entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. A diferença entre animal puro está descrita nos livros lá de Êxodo, de Levítico, por exemplo, né? Então, por exemplo, se algum animal tivesse unha fendida, esse animal era puro. Se ele não tivesse unha fendida, não era um animal puro. Enfim, você vai ter a diferença entre as aves ali, entre todas as classes de animais. Tinha animais que era considerado por Deus puros e outros impuros, tá? Não vou entrar nesse mérito, mas depois a gente pode falar melhor sobre isso, né? O nosso objetivo aqui não é estudar versículo por versículo, mas ler e comentar alguma coisa. Versículo 3: E leve também, leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-las em toda a terra. Daqui 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que eu fiz. Olha o que Deus está falando. E Noé, versículo 5, Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Casais de animais grandes, puros e impuros, de aves e de todos os animais pequenos que se movem rente ao chão, vieram a Noé e entraram na arca. Ou seja, Noé não foi atrás dos animais, mas Deus trouxe os animais até Noé, como Deus havia ordenado a Noé. Versículo 10. E depois dos 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Detalhe, tá? Desde o capítulo anterior, capítulo 6, até agora, se passaram aí mais ou menos 100 anos, tá bom? Noé ficou mais ou menos 100 anos construindo essa arca aqui. Então a gente tem que ter a noção do tempo, embora seja só um capítulo para o outro, mas se passaram aí um século. Que loucura. Versículo 11. No dia em que Noé completou 600 anos, né, lembra que ele tinha um pouco mais de 500 quando Deus mandou ele fazer a arca, e agora já está com 600. Quando ele completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, nesse mesmo dia, todas as fontes das águas das grandes profundezas jorraram e as comportas do céu se abriram. E a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos Sem, Cã e Jafé, com a sua mulher e com as mulheres dos seus 3 filhos, entraram na arca. Versículo 14. Com eles entraram todos os animais de acordo com as suas espécies, todos os animais selvagens, todos os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos que se movem rente ao chão, e todas as criaturas que têm asas, todas as aves e todos os outros animais que voam. Casais de todas as criaturas que tinham fôlego de vida vieram a Noé e entraram na arca. Os animais que entraram foram um macho e uma fêmea de cada ser vivo, conforme o Senhor ordenara a Noé. Então o Senhor fechou a porta. Observação sobre esse versículo: não é Noé que fecha a porta da arca, mas Deus fecha a porta. E a porta que Deus fecha, né? Conforme a gente vê lá em Apocalipse, homem não abre. A porta que Deus abre, o homem não fecha. Então, é importante ressaltar isso aqui, que o Senhor fechou a porta. Versículo 17. 40 dias durou o dilúvio sobre a terra, e as águas aumentaram e elevaram a arca acima da terra. As águas prevaleceram, aumentando muito sobre a terra, e a arca flutuava na superfície das águas. As águas dominavam cada vez mais a terra e foram cobertas todas as altas montanhas debaixo do céu. Pensa só no Monte Everest, por exemplo, a montanha mais alta do mundo. Eu não lembro quantos metros tem, eu não sei se é 7.000 metros de altura, alguma coisa assim. Depois você me coloca aí nos comentários quantos metros, né? Quantos quilômetros tem de altura o Monte Everest. Mas até mesmo as mais altas montanhas, como por exemplo o Monte Everest, né? Foram cobertas de água.
Então, quer dizer, as águas cobriram demais a terra. Não cobriu só a superfície, né? Chegou a cobrir até as montanhas. Versículo 20. As águas subiram até quase 7 metros acima das montanhas. Todos os seres vivos que se movem sobre a terra pereceram. Aves, rebanhos, domésticos, animais selvagens, todas as pequenas criaturas que povoam a terra e toda a humanidade. Tudo que havia em terra seca e tinha nas narinas o fôlego de vida, morreu. Todos os seres vivos foram exterminados da face da terra, tanto os homens como os animais grandes, os animais pequenos que se movem rente ao chão, e as aves do céu foram exterminados da terra. Só restaram Noé e aqueles que com ele estavam na arca. E as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. 150 dias dá aproximadamente quase ali 6 meses, onde as águas prevaleceram sobre a terra. Então, se a gente fizer uma conta aí básica, né, foram 40 dias chovendo e mais esses 150 dias, foram muitos meses ali. De acordo com o relato bíblico e com os estudos, Noé ficou mais ou menos um ano, tá, na arca junto com os animais e a sua família. Então foi mais ou menos esse período aí. Capítulo 8 de Gênesis, antes de capítulo 8, se inscreve no canal, tá bom? Acompanha a gente por aqui, porque todo dia eu tô soltando vídeo, lendo a Bíblia e comentando. Não é um estudo bíblico muito aprofundado, mas a gente está lendo a Bíblia, tendo esse desafio aí de leitura bíblica até o final do ano, né, de 2023. Então, se você quer fazer parte disso, se você quer ficar por dentro, se inscreve aí no canal, tá? Nós temos um grupo no Telegram, temos um grupo no WhatsApp também, vou deixar aí na descrição para você. E vamos para Gênesis, capítulo 8, que diz assim: Então lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca. E enviou então um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. As fontes das profundezas e as comportas do céu se fecharam e a chuva parou. Versículo 3. As águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra. Ao fim de 150 dias, as águas já tinham diminuído. Versículo 4 aí, ó. Versículo 4, que diz assim: E no sétimo dia do sétimo mês, a arca pousou nas montanhas de Ararat. Essa montanha existe até hoje, tá? Do Monte Ararat. As águas então continuará a baixar até o 10º mês. No primeiro dia do 10º mês apareceram os topos das montanhas. Agora começou a aparecer os topos das montanhas, ou seja, 10 meses depois começou a chover, que realmente as águas começaram a baixar e começou a aparecer os picos das montanhas. E depois, ó, versículo 6, passado 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca, esperando que a terra já tivesse aparecido. Noé soltou um corvo, mas este ficou dando voltas. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba não encontrou onde pousar os pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra e por isso voltou para a arca a Noé. Ele estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e a trouxe de volta para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba. Ao entardecer, quando a pomba voltou, trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Noé então ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba, mas desta vez ele não voltou. Então ele fez 3 testes, né? Primeiro ele soltou um corvo. A gente vê aqui, né, no versículo... a Bíblia diz aqui que ele soltou um corvo primeiro. No versículo 7, depois ele soltou uma pomba, o corvo não achou onde pousar, ficou dando voltas, depois ele soltou uma pomba, também a pomba voltou, depois ele soltou de novo essa pomba aqui pela 3ª vez, versículo 11, ao entardecer, quando a pomba voltou, trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Noé então ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra, versículo 12. Esperou ainda outros 7 dias, agora é a 3ª vez que ele vai soltar a pomba, e de novo soltou a pomba, mas dessa vez ela não voltou, ou seja, já tinha terra seca para ela pousar. Versículo 13, no primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Moisés, secaram-se as águas na terra. Noé
ou seja, um ano depois, né? Noé tinha 600 anos quando entrou e 601 anos quando saiu. Noé então removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. No 27º dia do segundo mês, a terra estava completamente seca. Então Deus disse a Noé: saia da arca, você e a sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Faça que saiam também todos os animais que estão com você, as aves, animais grandes, animais pequenos que movem rente ao chão, faça-os sair, para que se espalhem pela terra, sejam férteis e se multipliquem. De novo, o mesmo propósito de Deus sempre foi esse. É para que tanto a humanidade quanto os animais fossem férteis e se espalhassem pela terra. A gente vê isso de novo, conforme a gente vê lá também em Gênesis 1. Então Noé saiu da arca com sua mulher, seus filhos e as mulheres deles, com todos os animais grandes, todos os animais pequenos que se movem rente ao chão e todas as aves. Tudo que se move sobre a terra saiu da arca, uma espécie após outra. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. E nunca mais destruirei todos os seres vivos, como fiz dessa vez. Então Deus fez uma aliança ali com a humanidade, dizendo que nunca mais destruiria, pelo menos não nesse nível, né, dessa forma, com o dilúvio. Ele nunca mais destruiria a humanidade. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio, calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. E aí vamos para o capítulo 9, então. Abra sua Bíblia aí para o capítulo 9. Antes, curta esse vídeo, dá uma força aí, espalhe ele pro pessoal, chama para participar do desafio, tá? Vem para dentro do grupo do Instagram, ou desculpa, do grupo do Telegram, do WhatsApp, me siga também no Instagram, vou deixar tudo aí na descrição, beleza? E vambora! Capítulo 8 de Gênesis. Lembrando que esse é o nosso terceiro dia, né? Terceiro dia, temos mais aí 362 dias juntos aqui, todos os dias, nesse canal, lendo a Bíblia juntos, beleza? Então, Gênesis 9, Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. A mesma coisa que Deus fala para Adão e Eva, né? Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês, os animais selvagens, as aves do céu e as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar, eles estão entregues em suas mãos. Tudo o que vive e se move lhe servirá de alimento. Até então, o que dá a entender na Bíblia, aqui em Gênesis, é que o homem era meio que vegetariano, né? Ele só comia vegetal. Agora Deus está liberando também tudo o que se move, tudo que vive lhe servirá de alimento. Assim como eu lhes dei os vegetais, agora lhe dou todas as coisas, né? Por isso não é errado a gente comer um animal, né? A gente matar e comer um animal. Deus mesmo liberou isso, né? Então não tem nada de errado. Mas ele deixou uma observação, versículo 4: mas não comam carne com sangue, que é vida. Isso a gente vê lá em Atos 15 também, até no Novo Testamento, os apóstolos falando que para os gentios, né, que não comessem carne afogada em sangue, porque no sangue está a vida. Versículo 5: a todo que derramar sangue, tanto homem como animal, pedirei contas, e cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Quem derramar sangue do homem, pelo homem, seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Ou seja, por isso a gente vê aqui o motivo, né, Deus explicando por que que o homicídio é pecado. Por quê? Porque o homem foi criado à imagem de Deus. Mas vocês, versículo 7, mas vocês sejam férteis, multipliquem-se, espalhem-se pela terra e proliferem nela. Então disse Deus a Noé e os seus filhos que estavam com ele: vou estabelecer a minha aliança com vocês e com os seus futuros descendentes, e com todo ser vivo que está com vocês, as aves, os rebanhos domésticos, os animais selvagens, todos os que saíram da arca com vocês, todos os seres vivos da terra. Estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas as águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus prosseguiu, versículo 12: esta é a aliança, é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Então o sinal da aliança de Deus com Noé foi
o arco-íris, né? Esse arco aqui é o arco-íris. Eu sei que o arco-íris nos nossos tempos tem sido usado aí como bandeira para outras pautas que não tem nada a ver com a Bíblia e com o Evangelho, mas a gente vê aqui que o arco-íris foi, em primeiro lugar, criado para servir de sinal entre Deus e o homem, entre aliança entre Deus e o homem. Versículo 14: quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas apareceu o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança. Que coisa, né? Deus não esquece de nada, mas ele ama lembrar das coisas. Então, a gente vai ver isso ao decorrer da Bíblia, nos profetas, Deus falando assim, lembrou-se o Senhor, né? E Deus se lembrou, eu me lembrarei, Deus mesmo falando, eu me lembrarei de vocês e tal. Então, quer dizer, por mais que Deus não tenha amnésia, ele é Deus, ele é onisciente, porém, a gente é curioso esse fato aqui de que Deus ama se lembrar. Por isso que todas as vezes que a gente se aproxima de Deus, precisamos nos lembrar a Deus. Não que ele esqueceu, né? Mas precisamos mencionar a aliança que ele fez conosco. Então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos e todas as espécies que vivem na terra. Versículo 17, Gênesis 9, 17. Concluindo, Deus disse a Noé, esse é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda forma de vida que há sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé, os 3 filhos ali de Noé. Esses foram os 3 filhos de Noé. A partir deles, toda a terra foi povoada. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu o vinho, que está contando agora uma outra história, acabou o dilúvio, né? Seguiram a vida, e aí um dia Noé bebe o vinho, versículo 21, bebeu o vinho, se embriagou e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos 2 irmãos, você viu lá, o pai está peladão, né? Que estavam do lado de fora. Versículo 23, mas Sem e Jafé pegaram a capa, levantaram-na sobre os ombros e andando de costa para não verem a nudez do pai, cobriram-na. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu que seu filho caçula havia feito e disse, maldito seja Canaã, versículo 25, maldito seja Canaã, escravo de escravos será para os seus irmãos. Engraçado aqui que Noé estava errado, ele se embriagou, a gente sabe, lendo a Bíblia, que se embriagar é um pecado, né? Noé estava errado, se embriagou, mesmo assim, Cã, que era o filho mais novo ali, não tinha o direito de expor a nudez do pai, de caçoar, né, de zombar da nudez do pai com os outros irmãos. Por isso, Noé, uma vez que ele levanta, ele fala, maldito seja Canaã, e a maldição valeu, tá? A maldição valeu. Versículo 26, disse ainda, bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, seja Canaã, seu escravo. Então, Cã é o pai dos cananeus, né? Daquele pessoal que mais tarde vai morar na terra de Canaã. Os jebuseus, os ferezeus, os heteus, os heveus. São vários povos que tinham ali, que todos eles são filhos de Cã, né? De Cã, da onde vem a palavra Canaã. E quando a gente fala também, até hoje a gente fala os semitas, o que são os semitas? É o povo judeu, é o povo dessa linhagem de Israel. Então de Sem vem também, depois, mais tarde, os filhos de Israel, né? Abraão vem dessa linhagem, Isaac, Jacó e todos os outros. Versículo 27, amplie Deus o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã o seu escravo. Depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos, viveu ao todo 950 anos e morreu. Então esse é o final aí da história de Noé. Esse homem obediente, que no final da vida acabou falhando, né? Depois do dilúvio acabou falhando, porém o seu filho Canaã não tinha o direito. Então a gente vê até mesmo que o erro da liderança, né? O erro dos nossos pais é um teste para nós. Sei que a carne se alegra quando os pais erram, porém a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque Deus leva em consideração mesmo uma pessoa estando errada. A gente vê isso na vida de Davi e Saul também, né? Mesmo Saul perseguindo Davi nunca ergueu a espada contra Saul para o matar. Teve a oportunidade de fazer isso, mas não fez, né? Porque mesmo a liderança estando errada,
Davi reconhecia que ele era ungido do Senhor e se Deus levantou, é Deus que vai tratar. Beleza, gente? Então esse foi o nosso terceiro dia de leitura bíblica. Muito bom estar com vocês, tá? Que Deus abençoe. Fique ligado, amanhã a gente está aqui no quarto dia. Então não some, tá beleza? Continua acompanhando esse desafio por aqui. E é nóis, valeu, até mais. Que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.